Bem, então vamos lá. Hoje a gente termina então a parte da geografia econômica, né, nessa disciplina, e daí a gente já inicia, né, logo na semana que vem, a parte da geografia da população. Então, mais vários elementos a gente ainda vai conseguir aproveitar bastante dessa parte da geografia econômica que a gente viu. Então, para concluir, né, hoje a gente vai ver a respeito da conjuntura econômica que se deu aqui no Brasil a partir dos anos 90, né, que são fundamentais para a gente conseguir entender todos os aspectos econômicos que a gente, né, acaba observando hoje aqui no Brasil. Então, vamos lá. Deixa eu só registrar aqui o pessoal que está presente. Então, vamos lá. Então, a respeito, né, dessa aula de hoje, não, né, como a gente vai fazer, né, apenas alguns apontamentos, então eu acabei não, né, preparando essa aula a partir de um único texto. Né? As fontes aí para produzir essa aula são da minha própria cabeça. Então, né, vocês não vão ver, né, citações diretas aí, vai ser só mesmo alguns itens, né? Como é um tema que eu trabalho bastante, né? Então, para mim, assim, fica bem claro e, e bem tranquilo para elaborar essa aula. Bem, então, né, como eu havia dito, o tema central da aula é a conjuntura econômica brasileira a partir dos anos 90. Bem, então, aqui a gente vai ver, né, que, infelizmente, o Brasil ele é um país muito saqueado. Né? A gente, infelizmente, possui uma burguesia, né, que não tem nenhum compromisso nacional, ela não está dentro de um grande projeto nacional de desenvolvimento. Né? Inclusive agora, não sei se vocês estão acompanhando em alguns jornais, né, estão falando agora até a, que o Bolsonaro é desenvolvimentista. Né? Eles estão vendo que está indo por água abaixo, novamente, né, toda essa perspectiva neoliberal na economia, aí com o posto Ipiranga, o Paulo Guedes. Então agora, né, eles não querem assumir esse filho e querem jogar nas costas do nacional desenvolvimentismo. Né? Então a gente vê aí jornalistas, né, como a Vera Magalhães, o Schelp, que estão escrevendo, que estão falando que o Bolsonaro é desenvolvimentista, né? O que demonstra que é uma falácia muito grande,
uma desonestidade intelectual enorme, né, fazer esse tipo de afirmação, né, demonstra que a grande mídia brasileira hoje, né, ela tem um compromisso com essa agenda liberal, né, então eles reclamam do governo com relação à parte, né, de perseguição da imprensa, mas eles adoram a pauta neoliberal do Paulo Guedes, então é uma contradição muito grande. E o que a gente vê hoje, né, esse resultado do neoliberalismo aqui no Brasil, ele começou, então, de uma forma muito profunda, ainda lá nos anos 80. Né? Então, a gente vai ver o porquê, né, que isso acabou ocorrendo e acabou se alastrando aqui no Brasil. Então, né, o período que o Brasil realmente teve um projeto nacional de desenvolvimento, né, que a gente foi ali governado, né, por pessoas que tinham essa plataforma nacional desenvolvimentista, ou seja, se preocupavam, né, com as indústrias nacionais, se preocupavam com o capital nacional, né, como uma vertente, né, essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil, né, e isso se deu a partir, né, justamente de 1930. Como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, né, através do novo pacto de poder, né, entre a burguesia industrial e uma parte também do latifúndio semi-feudal, e acabou então, resultando, né, acho que tem alguém com o microfone aberto. Aí, acho que agora tá certo. Então, o Getúlio Vargas, né, teve um papel fundamental, né, nessa nova construção da economia e da política brasileira a partir de 1930. Então, tudo aquilo que a gente viu, né, na disciplina de geografia urbana, industrial, né, toda a construção dessa plataforma, né, de você fomentar o setor industrial brasileiro, surge, então, justamente a partir desse momento. Ou seja, então, é isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Né? 1930, né, foi essa virada de chave na economia e na política brasileira, né, justamente a partir desse pacto de poder entre a burguesia industrial nascente com o latifúndio semi-feudal. Né? Então, a partir dessa junção, né, que vai se refletir em toda a estrutura política do Brasil, é que faz surgir, então, esse projeto nacional de desenvolvimento. Né? Então, vejam, né, o tamanho da picaretice desses jornalistas hoje, né, de tentarem comparar a plataforma, né, a estrutura de governo do Getúlio, né, do JK, com, né, o picareta que está na presidência do Brasil hoje. Né? Então, né, não tem um mínimo, né, esse pessoal não tem um mínimo de comprometimento intelectual em fazer uma afirmação dessa, né, dizendo que o Bolsonaro é desenvolvimentista. Então, para quem realmente estuda, para quem realmente entende, né, a história do Brasil, a construção do desenvolvimento brasileiro de 1930 a 1980, né, tem o compromisso intelectual de desmentir esse tipo de afirmação e não cair nessa ladainha, né, dessa imprensa neoliberal aqui no Brasil. Em um dado, né? Então a gente vê que nesse período, né, de 1930 a 1980, né, o governo brasileiro ele optou então por esse processo de desenvolvimento, principalmente do setor industrial, né, mas para isso foi necessário fazer uma série de investimentos no setor de infraestrutura. Né, então é aqui que a gente vê as grandes obras aqui no Brasil, né, que ao mesmo tempo que elas dariam essa base
para esse processo de industrialização, eles também forneciam empregos para essa população que migrava do campo para as cidades. Então, a gente vê o grande número de obras públicas que surgem a partir desse momento, né? Depois, inclusive, é uma das questões da prova de geografia urbana e industrial, que é o complexo, né, agroindustrial, que também é parte integrante desse processo de desenvolvimento brasileiro de 1930 a 1980. E um fator muito importante é que, principalmente ali a partir de 1970, né, uma parte, né, desse desenvolvimento brasileiro passou a ser financiado com o capital externo. Por que que isso acabou ocorrendo? Justamente, né, que esse era um momento em que era possível e estava sendo viável até um determinado momento essa atração desse capital externo para o financiamento de investimentos aqui no Brasil. Ou seja, o dólar estava com uma taxa muito favorável, né, e isso antes, um pouco antes, né, da crise do petróleo de 73. Então, vejam que com a crise do petróleo, né, isso acaba balançando a economia mundial, principalmente a economia americana, e isso faz com que os americanos, né, através de uma política muito agressiva, economicamente falando, eles passaram, então, como uma forma de você compensar uma perda de dólares, né, que estavam saindo dos Estados Unidos, né, e também o alto endividamento, né, da máquina pública americana. Os americanos, então, como o dólar, né, era essa moeda internacional, eles acabaram adotando, então, uma política extremamente agressiva de elevação da taxa de juros. Então, isso acabou se alastrando de uma forma muito intensa, né, durante o final da década de 70. Isso é muito importante também, a gente ter essa compreensão desse peso, né, dos anos 70, a crise do petróleo de 73 e a de 79, né, que acabou resultando, então, nessa conjuntura, né, dos americanos de aumentarem essa taxa de juros no mercado internacional para tentar manter o seu equilíbrio da sua economia, né? E isso, consequentemente, como o Brasil havia realizado, então, essas operações de empréstimo, de financiamento com poupança externa, ou seja, isso fez com que essa elevação da taxa de juros resultasse, então, numa dobra da dívida externa brasileira. Ou seja, se o Brasil estava devendo, um exemplo, se o Brasil estava devendo ali 1 bilhão a partir da elevação da taxa de juros, isso se transformou em 2 bilhões. Então, ou seja, essa dívida, e isso foi um processo geral nos países da periferia que acabaram, né, patrocinando seus processos de desenvolvimento um certo período a partir da poupança externa. Então, por isso que existe um perigo muito grande nos países que tentam fazer os investimentos, tentam ampliar a sua economia a partir de poupança externa. Isso acaba sendo um problema, isso acaba sendo um problema muito grande, né? Inclusive, ainda hoje, né, vejam só, isso ainda hoje é uma das falácias do Ministério do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, então, ainda crê que é possível o país crescer através de poupança externa, né? E isso é algo que é um consenso geral entre os neoliberais brasileiros, né? Algo que
em nenhuma parte, em nenhum país do mundo isso aconteceu, né? É sempre o capital nacional, né? Sempre o capital de investimento estatal que faz, né, com que a economia ela dê esses saltos, né? Então o Brasil acabou caindo nesse erro, né, na década de 70, né? E acabou se endividando, né, com poupança externa, ou seja, com capital externo, e a partir do momento que os Estados Unidos, então, elevam essa taxa de juros, né, isso traz consequências muito graves para a economia brasileira, né? Então, a gente entra nos anos 80, né, com uma ausência de liquidez. O que isso significa? A gente não possuía, então, essa capacidade, né, para tentar sugar esses capitais, né, para que a gente pudesse fazer os investimentos, né, nos diversos setores da economia. Então, se até os anos 70 a gente tinha, né, um setor industrial, um setor agropecuário, que era altamente financiado com juros subsidiados pelo Estado brasileiro, quando a gente chega nos anos 80, isso acaba caindo por terra, justamente porque o Estado brasileiro, em virtude dessa dobra da dívida externa, acabou perdendo essa capacidade de fazer estes investimentos, de conseguir alocar os capitais para fazer estes investimentos, né? Então, infelizmente, esse foi um fator que acabou decretando o fim das políticas desenvolvimentistas aqui no Brasil, né? E isso acabou favorecendo muito a própria narrativa dos neoliberais, né, por todo o mundo, né, enfatizando que a, a política, né, do welfare state, ou seja, essa política, né, de ajuda social desenvolvimentista, é isso que acabou trazendo essas crises para as economias, né, principalmente para as economias dos países da periferia do sistema. Então, esse foi um momento também que houve, então, essa nova virada de chave, essa nova virada na conjuntura da economia e da política brasileira, onde, infelizmente, acaba ocorrendo essa ruptura com as políticas desenvolvimentistas, ou seja, então, ali acabou se sepultando as políticas desenvolvimentistas aqui no Brasil, né? Se em anos anteriores a gente teve, né, o primeiro PND, o segundo, o terceiro, né, a partir dos anos 80, então a gente tem essa quebra desses projetos nacionais de desenvolvimento que foram fundamentais para que o Brasil, né, alavancasse a sua economia até 1980. Consequentemente, se a gente tem uma queda na capacidade do Estado de conseguir fazer a alocação desses capitais, isso acaba gerando o quê? Isso acaba gerando uma queda nos investimentos, né, tanto nas áreas sociais quanto nos setores produtivos, né? Então, a partir desse momento que começa então a se construir todo um processo de desagregação e de fragilização das áreas sociais aqui no Brasil, né, que passaram por um relativo momento de elevação durante os anos 60 e anos 70, mas que a partir de 1980 isso então acaba se limitando, né, justamente por essa queda, por essa limitação do Estado brasileiro de conseguir esse capital para fazer esses tipos de investimentos. Então, se eu tenho setores produtivos que não conseguem mais atrair esse tipo de investimento, né, isso acaba gerando o quê? Uma queda na produtividade. Né? Eu que tendo uma queda na produtividade, isso vai afetar o quê? Isso vai afetar na oferta de produtos no mercado, né? Automaticamente, isso acabou gerando, né, um processo inflacionário aqui no Brasil, a partir dos anos 80, muito intenso, né? E, infelizmente, o pessoal que trabalhava no Estado, né, que dimensionava
as políticas econômicas naquele momento, eles tinham o remédio errado, né, para a inflação, né, segundo aí tanto o Beluso quanto o próprio Inácio Rangel, né, frisava, né, que a inflação brasileira não era por excesso de demanda, mas, né, pelo desequilíbrio do processo de oferta de produtos. Então, é isso que acabava, então, acarretando nesse processo inflacionário que se intensificou aí nos anos 80 e ainda muito mais nos anos 90. Então, é nesse momento que entra em ação, né, o plano Bresser, né, que é lá de 1987, e que também ele não foi efetivo, não foi, né, o Bresser Pereira é um grande economista, né, trouxe grandes contribuições, mas a estrutura do plano que ele acabou elaborando, ele não acabou não tendo sucesso, né? Então, o que ele propunha dentro desse plano dele, que foi implantado aqui no Brasil em 1987. Significava o quê? Significava que deveria haver um congelamento de salários por 3 meses, no nível, né, de 12 do 6, com resíduo inflacionário sendo pago em 6 parcelas a partir de setembro. Então, o que o Bresser queria com isso? Ele queria, de certa forma, reduzir, né, o consumo da população, né? Ou seja, então, porque ele acreditava que era um excesso de demanda, né, que estava, então, conduzindo aquele processo inflacionário. Uma outra medida foi o quê? Foi o congelamento de preços por 3 meses, né? Em especial os públicos, né? Foram aumentados aí antes do plano. Ou seja, então, a partir desse congelamento, desse tabelamento de preços por 3 meses, tentava-se, então, evitar o processo inflacionário, né? Então, essa também foi uma das medidas. E depois, né, a mudança de base, né, do índice de preços ao consumidor, sendo que os aumentos foram incorporados à inflação de junho, ou seja, de modo a evitar, né, que sobrecarregasse a inflação de julho. Ou seja, o que isso significava? Né, que você, então, tentava de todo jeito manter um equilíbrio dos preços, né, para evitar, então, esse grande salto, né, no preço em geral, principalmente dos alimentos. Né, mas por toda uma questão política e também o Bresser Pereira acaba jogando a culpa, né, nos deputados do, do PMDB, né, no período que não conseguiram, né, dar uma estrutura política, né, uma força política para o plano dele, né, tanto que daí esse plano ele começou bem nos primeiros meses, mas depois acabou perdendo fôlego e eles acabaram tirando o Bresser do Ministério da Economia. Então, esse que era o quadro que se construiu, né, nos anos 80. Automaticamente, né, se eu tenho, né, boa parte dos países da periferia do sistema capitalista altamente endividados a partir de 1980, né, relacionado a essa elevação da taxa de juros por parte dos americanos, que acabou dobrando a dívida desses países, isso vai fazer com que esses países sejam pressionados, né, tanto pelo Banco Mundial, pelo FMI, então, esses países fossem pressionados a realizarem, então, políticas de austeridade fiscal, né, que eram a principal bandeira do neoliberalismo nesse momento. O que é essa austeridade fiscal? Seria basicamente você tentar enxugar o máximo possível os gastos do Estado, ou seja, a parte do orçamento do Estado direcionado à sociedade, ou seja, ao bem-estar social,
ou seja, você tirava então uma parte desse orçamento para tentar então conduzir para o pagamento dessa dívida, né? Porque chegou um momento, nos anos 80, que o Brasil não conseguia nem pagar os juros que gerava por mês dessa dívida que ele possuía. Então, isso foi um dado muito preocupante aí nesse momento. Né? E isso, né, toda essa conjuntura mundial que se construiu a partir dos anos 80, acabou dando força, né, para figuras, né, do neoliberalismo em todo o mundo, né, principalmente o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher, né, no Reino Unido. Ou seja, então esses são, principalmente a Thatcher, né, na Inglaterra, com a guerra ferrenha que ela fez com a classe trabalhadora inglesa, né, para tentar achatar o salário dos trabalhadores. Então, isso foi algo muito marcante nos anos 80 e estava vinculado, então, a essa escola de Chicago, essa escola de administração de Chicago, que fazia, então, essa nova leitura daquele liberalismo, né, daquele liberalismo lá do Adam Smith, né, lá do século XVIII. Ou seja, então, com aquela perspectiva de que o Estado, né, ocupou-se do processo da economia, né, durante até os anos 70 do século XX, né, eles afirmavam, então, que pelo fato do Estado intervir diretamente na economia, isso é que acabou gerando as crises, né, do petróleo e depois a crise da dívida dos países da periferia nos anos 80. Então, isso acabou forçando a entrada dessa plataforma neoliberal, principalmente nos países da periferia. Então, isso foi um dado muito importante. E, automaticamente, essa escola de administradores e de economistas, né, que se espalhou aí por todo o mundo, no aparato estatal dos países da periferia, acabava, então, internalizando essa perspectiva ideológica, né, da economia, de que o Estado, então, não poderia intervir nos elementos econômicos, né, e justamente, né, com essa questão de que você tinha que deixar de lado a esfera social e privilegiar o pagamento da dívida. Então, porque eles acreditavam que o Estado pagando essas dívidas, né, para com o Banco Mundial, o FMI, isso resultaria, então, num processo de equilíbrio, né, econômico nesses países, e isso iria facilitar o processo de atração de capital externo para esses países, e isso, consequentemente, iria gerar processos de investimento nos territórios desses países, ou seja, a mesma balela neoliberal que eles afirmavam lá nos anos 80 é isso que a gente está vendo hoje, né? De acreditar que aquela política, aquela PEC dos gastos públicos, né, do teto dos gastos, iria trazer uma estabilidade financeira aqui para o Brasil, né, que iria chover de investimento, que a economia iria voltar a crescer, né, a realidade está aí para mostrar que é uma balela sem fundamento, que o Brasil é o único país do mundo a fazer esse tipo de política estúpida, né, que é você criar um teto de gastos públicos. Né, isso é por isso que eu falo, né, que o Brasil é um país saqueado, né, durante toda a sua história. E isso que a gente acaba vendo hoje, né? Então, vejam, né, que toda a construção, né, do golpe de 2016, né, depois entra o Temer, e o Temer deixa passar tudo isso, né, ele estava comprometido com toda essa agenda neoliberal de reforma trabalhista, né, reforma do ensino médio e reforma essa PEC dos gastos, ou seja, então isso nada mais é do que reflexo ainda daquele neoliberalismo que se
que tomou conta do aparato estatal brasileiro a partir dos anos 80. Então, é essa conjuntura, né, que a gente tem aí nesse momento. Voltando ainda, né, nos anos 80, então as instituições financeiras, como o Banco Mundial e o FMI, eles então acabaram forçando, né, países como o Brasil, a Argentina, os países do continente africano, a realizarem aquilo que eles chamavam de reformas estruturais. Ou seja, porque os neoliberais eles têm esse costume, né, para não ficar algo tão evasivo e agressivo, eles trazem então esses nomes para tentar aliviar. Né? Então, não era política de austeridade, eram reformas estruturais. Né? Então, tem um autor, o Sodowski, né, que ele tem um livro, né, que se chama A Globalização da Pobreza, que ele vai tratar muito bem dessas questões, dessas reformas estruturais do Banco Mundial e do FMI nos anos 80 e nos anos 90. Né? Então, ele acaba dividindo essas reformas estruturais em reformas da primeira geração, que aconteceu ali principalmente na segunda metade dos anos 80. Essas reformas exigiam, então, que os países da periferia enxugassem, né, os recursos para principalmente para as áreas sociais e também para os setores produtivos. Né? Isso acabou gerando um aumento na pobreza desses países de forma violenta. Né? Então, e também acabou debilitando todo o aparato, principalmente o aparato industrial desses países. Ou seja, então, ali que a gente começa a ficar refém das políticas econômicas exigidas por parte do Banco Mundial e do FMI. Né? Só lembrando que o Banco Mundial é uma instituição financeira que foi criada logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de financiar os processos de reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. E ao longo do tempo ele foi mudando a sua plataforma de ação, né, e também de investimento. Né, tanto então que chegou nos anos 80, né, os neoliberais acabaram tomando conta dessa instituição financeira. Né, e isso acabou então desandando nessa enxurrada, né, de políticas de austeridade fiscal nos países da periferia do sistema capitalista. Então, essas reformas da primeira geração trouxeram o aumento da desigualdade de forma muito latente, né, nos países da periferia que tiveram que executar essas reformas. Por que eles exigiam, né, que esses países executassem essas reformas? Justamente para sobrar uma fatia do orçamento para eles conseguirem pagar essas dívidas com essas instituições. Então, vejam só, tirava então esse dinheiro das áreas sociais para pagar banqueiros, né? Isso a gente vê que acaba ocorrendo até hoje, né? Aqui no Brasil. Acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Aí. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Nenhuma dúvida não, professor. Então, beleza. Então, né, vejam que chegou no final dos anos 80, o que o Banco Mundial ele fez? Ele encomendou um estudo lá com os seus economistas e
e sociólogos, né, encomendou um estudo para que eles observassem o resultado dessas reformas estruturais, né, nesses países durante os anos 80. E, né, eles acabaram surpresos, né, com o resultado. Né? Eles viram que os dados, né, apontavam, então, para o aprofundamento da pobreza nesses países, né? E, a partir disso, eles tentam, então, fazer alguns ajustes nessas reformas estruturais. Né? Então, aquilo que o Sodowski chama de reformas estruturais da segunda geração, que foram, né, características fundamentais aí dos anos 90. Né? Então, já com esse estudo em mãos, né, houve, então, aquilo que nós conhecemos como consenso de Washington, que acabou sendo realizado lá em 1989, né, com as principais instituições financeiras dos países do centro, né, principalmente ali o Banco Mundial, o FMI, essas instituições. Né? E ali eles acabaram dando essa nova roupagem para que os países da periferia, né, os países devedores, conseguissem, então, pagar as suas dívidas. Né? Ou seja, então eles viram que aquelas reformas da primeira geração não deram, acabou não dando muito certo, né? E chega no consenso de Washington, eles tentam fazer, então, uma releitura, uma reestruturação dessas políticas de austeridade, né? E chega, então, nos anos 90 e acaba, então, exigindo desses países devedores, né? E um deles, logicamente, o Brasil, né? A realizar uma série, então, de reformas estruturais, novamente, visando o quê? Visando principalmente as privatizações das principais estatais, né, aqui no Brasil, a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura comercial e financeira. Agora, né, um detalhe que deu muita força para toda essa construção dos neoliberais e para o avanço do capitalismo, né, e toda a sua forma mais cruel nos países da periferia, foi justamente o fim da União Soviética em 1991. Né, porque daí, de certa forma, isso aumentou o poder, então, né, dos Estados Unidos e toda a sua estrutura do capital financeiro, e isso, então, acabou favorecendo com que instituições financeiras como o Banco Mundial, de certa forma, exigissem, né, pressionassem ainda mais esses países a realizarem essas reformas. Ou seja, então, como os países do centro do capitalismo observaram, então, que o mundo não era mais aquele mundo bipolar que foi característica essencial da Guerra Fria, né, desde do final da Segunda Guerra. Então, isso fez com que eles não tivessem esse inimigo em potencial, né, como havia durante a Guerra Fria. E isso, então, acabou favorecendo essa expansão dessas políticas liberalizantes nos países da periferia. Né? E aqui no Brasil, né, a partir de todo o processo, né, de redemocratização que nós passamos durante os anos 80, né, infelizmente, o Brasil acabou elegendo na eleição de 1989 o Collor, né? A gente tinha tanta opção bacana, né? Inclusive o próprio Brizola, né? Que assim era um nome do nacional desenvolvimentismo, né? Muito relevante, né? Mas infelizmente o Brasil acabou elegendo o Collor, né? O Collor com todo aquele discurso dele, né? De caçar os marajás, né?
um paralelo muito interessante quando a gente analisa, né, a própria construção da eleição de 2018, né? Então, a história, né, infelizmente, muitas vezes ela acaba, né, se repetindo, né? Então, foi o que aconteceu, né, com o Collor, né, tomando o poder, né? E ele, né, de certa forma, foi um porta-voz muito relevante de toda essa construção ideológica do neoliberalismo nos anos 90 aqui no Brasil. Ou seja, ele acabou incorporando toda aquela pressão das instituições financeiras internacionais para realizar essas reformas estruturais de segunda geração, né? Isso acabou aprofundando, né, todo o processo inflacionário aqui no Brasil, né? A gente já passava por um processo inflacionário desde os anos 80, né? E isso acabou se aprofundando nos anos 90, né? Tanto que, né, o pessoal aí mais velho sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que você ia no mercado cedo, o preço da farinha estava num valor, você ia à tarde já estava um outro valor. O pessoal que trabalhava no mercado e nessa época não conhecia. Oi? Naquela época existia uma guerra também, a guerra do Golfo, sobre petróleo, não existia? Que o mundo só falava naquilo naquela época. Isso, teve isso também nesse momento, Sônia. Nos anos 90, 91, falava até que o Brasil ia, cogitava até que o Brasil ia para essa guerra, que estava uma guerra muito feia sobre petróleo, a guerra do Golfo, não tinha? Isso, a guerra do Golfo, exatamente. Então, né, toda essa conjuntura, né, toda essa conjuntura, então, acabou sendo favorecida justamente, né, por esse momento, né, que a gente não tem mais aquele mundo, né, bipolar, e isso também acaba facilitando os processos, né, de intervenção militar, né, como a Sônia colocou, os processos de intervenção militar dos Estados Unidos, né, por todo o mundo, né. Vejam que os Estados Unidos de 1991 até 2020 já realizou mais de 40 intervenções, né, em vários países do mundo. Ou seja, então, com o fim, né, da União Soviética, eles acabaram aprofundando esse tipo de política, né? E o mais interessante é que o Barack Obama foi um dos que mais fez processos de intervenção militar em vários países, né? Então, né, para quem acha que os presidentes dos Estados Unidos, né, são bons moços, né, inclusive com o próprio, né, Barack, né, conseguiu construir essa imagem, né, mas ele também acabou lançando muita bomba com drone nas crianças lá na Síria, né? Então, isso também é algo para a gente tomar muito cuidado com algumas narrativas, né, que são construídas, né? Então, voltando, né, a respeito dos anos 90, devido a toda aquela conjuntura, né, de inflação, o Collor, então, acabou elaborando, né, com toda a seu Ministério da Economia acabou elaborando, né, o Plano Collor, né, que foi uma série de medidas, mas a principal delas, né, foi o bloqueio da poupança, né, de uma parte da população brasileira, né. Então, nesse momento, devido à inflação, né, altamente galopante, o pessoal então tinha o costume, né, de vender um carro, vendia um sítio, pegava todo esse dinheiro, colocava na poupança para tentar viver só daquele rendimento dos juros, né, que acabava gerando, né? Então, isso foi um dos elementos fundamentais, né, do Plano Collor, que ele acabou então sequestrando, né, essa parte da poupança aqui dos brasileiros, né, que tinham esse dinheiro, né, na caderneta de poupança, né, e infelizmente muita gente acabou
saindo, né, no prejuízo aí nesse momento, né? Então, deixa eu só ler uma parte aqui dessa matéria. Então, né, o plano econômico mais radical já decretado no país, né, o Plano Collor, determina que o dinheiro em contas correntes ou cadernetas de poupança só pode ser sacado até o limite, né, se não me engano, isso aqui é 50 mil cruzeiros, eu acho. O restante ficará retido no Banco Central durante 18 meses, rendendo correção monetária, né, de 6% de juros ao ano, e depois desse prazo só poderá ser sacado em 12 parcelas mensais, né? E no caso, né, isso inclusive se aplicava, né, ao capital das empresas, né, que estava lá, alocado nos bancos, ou seja, então isso acabou gerando todo um processo de instabilidade, insatisfação, aumentou muito a tensão social, né, nesse momento, né, bem, eu não sei se alguém tem algum parente aí que nesse momento acabou perdendo esse dinheiro. Ninguém tem nenhum caso na família de que perdeu dinheiro nessa época aí do... A minha avó arrendava terra e nessa época era muito difícil a vida para quem era arrendatário. O dinheiro que ela tinha para trabalhar ficou preso. Daí ela não tinha dinheiro para plantar, para cuidar da terra, porque o dinheiro ficou preso na poupança. Ela passou muita dificuldade. Isso, foi exatamente isso. Isso foi uma... né, acabou acontecendo com muita gente, né? Mas aí, né, o governo brasileiro ia fazer com esse dinheiro, né? Ele ia tentar trabalhar com esse capital, né, que estava acumulado aí na poupança do pessoal, né? E essa era a ideia, né? Uma das dimensões do Plano Collor, né? A minha família, o meu pai e minha mãe... Oi, pode falar. Houve caso aqui em Pinhal, né? E de um amigo meu, aqui em Pinhal foi o seguinte, tinha sido meu e até assim, até por, na época era vizinho ali da minha mãe, né? Devido o juro tá tão alto, a inflação tá muito, muito alta, né? Ele vendeu um caminhão dele, que é o dele, né? Para ganhar um juro em cima. O juro praticamente chegou a quase 100% naquela época. Isso. Você vendia ali um caminhão, por exemplo, hoje por 50 mil, né? 50 mil, no final do mês estava quase 100 mil reais, né, de juro. E justamente nesse período que ele vendeu esse caminhão, foi onde o Collor deu aquele, vamos dizer assim, o golpe, né, vamos dizer assim, que o homem veio ter um infarto e acabou falecendo. Nossa. E de um conhecido meu aqui de Jundiaí do Sul, cidade vizinha aqui de Pinhal, creio que você conhece. Sim. Também, né? O tio de um colega meu aqui, ele vendeu a fazenda na época e colocou também o dinheiro no banco. E foi na época também que o Collor deu esse golpe, o homem ficou sem nada e veio a se suicidar. Nossa. E, enfim, foi uma calamidade, né? Isso, foi exatamente isso, Natal. E é isso daí que eu tenho. E isso, infelizmente, acabou acontecendo, né, com muita gente, né? Muita gente ficou pobre, muita gente acabou entrando em depressão, se matando. Isso, professor, foi uma realidade muito triste, né? Pode falar. Professor, Só que... teve uma reportagem que mostrou que teve um homem que perdeu o dinheiro nessa época do Collor, né? Ele nunca mais que depositar dinheiro de conta no banco, ele deixava todo o dinheiro no colchão, né? Aí estourou a barragem lá de Brumadinho, daí veio a chuva e levou todo o dinheiro como tinha possuído e que estava debaixo do colchão. Nossa! Caramba. Depois que o Collor bloqueou a poupança, ele nunca mais teve confiança de colocar o dinheiro no banco.
O pessoal tem esse costume mesmo, Thiago. A parte boa porque tem. Entendeu, professor? Oi. Tem os prós e tem os contras também, né? Sim. A parte boa do governo dele, ao qual eu lembro, que a gente tem que falar o lado. A moeda ela tem os dois lados, né? Sim. Então temos que citar os dois lados. A parte boa do governo dele foi o seguinte: na época existiu o NPS, que hoje é o INSS, né? Os aposentados pelo NPS na época ganhavam no mínimo um salário, né? Era um salário mínimo para cima, né? E na época existia o Fundo Rural. Não sei se você já ouviu falar ou não. Sim. Seu pai deve saber disso. O Fundo Rural era uma aposentadoria na época pelas pessoas que trabalhavam na agricultura, né? As pessoas que trabalhavam na roça, os populares boias-frios na época, né? E só quem era aposentado pelo Fundo Rural tinha direito a meio salário mínimo só. Inclusive a minha mãe, eu venho de uma família de lavradores, né? E meu pai era criança. A minha mãe veio aposentar através do Fundo Rural com meio salário mínimo. Certo. E na época que o Collor assumiu, ele igualou isso daí. Então, quem era aposentado pelo Fundo Rural, que ganhava mês, só ganhava um salário. Isso foi o lado legal, né, do governo dele. É interessante você tocar nesse assunto. É isso daí. Porque isso foi justamente um dos elementos, né, que, como você colocou, que é importante também a gente destacar, né? E esse, na verdade, foi uma tentativa, né, uma tentativa de sucesso dele, né, de tentar aumentar o poder aquisitivo, né, de uma parte da população, né, que até então estava bem debilitada. Então essa foi uma das ações, né, conforme você. E foi algo muito importante, né, naquele momento, né, porque você, né, então veja só, se a pessoa estava ganhando meio salário mínimo, né, automaticamente se ele dobra, então isso, né, vai dar um poder de compra, né, bem maior. Então, realmente, esse foi um dos dados, né, muito importante aí do Collor também, né. Como eu vivi essa época aí, né, eu creio que mais intensamente do que vocês são mais jovens do que eu, então para nós ali, na época, nos ajudou muito, né, porque a inflação é um absurdo. A pessoa ganha meio salário mínimo. Se você fizesse uma compra hoje no mercado, cidade pequena tem muito de comprar, né? Você gasta R$200, no dia de hoje, um exemplo, você paga 1.000. Sim. E isso daí que ele fez para a classe baixa, né, nos ajudou muito. Tá? Então foi de grande valia, né? Isso, é isso aí mesmo. É isso daí. Agora, né, quando a gente, né, trata a respeito desse processo, né, que ele fez do saque da poupança, né, do pessoal, isso acabou gerando, então, uma fragilidade, né, em toda a estrutura política, né, do Collor naquele momento. E isso, né, inclusive, foi um dos elementos, né, fundamentais ali do processo, né, de impeachment, né, que se iniciou contra o Collor, né, tanto que daí ele não esperou terminar, né, o processo de impeachment, ele acabou renunciando antes, né, e, né, de certa forma, acabou entrando, né, o Itamar Franco na presidência, né, então o Itamar, então, né, tenta dar uma nova dimensão, né, nessa estrutura neoliberal, né, que era uma característica fundamental aí nos anos 90,
né, e acaba continuando, né, todo aquele processo inflacionário, e ele acaba, né, aderindo a um novo plano, né, a um novo plano para tentar equalizar, para tentar equilibrar a economia brasileira, né? E um desses pontos importantes foi o Plano Real, né? Então, o Plano Real veio então para estabilizar, né, toda essa questão, essa dimensão da economia brasileira, né? Evitar esse processo inflacionário, né? Porque naquele momento a gente vivia então uma inflação galopante, e isso acabava limitando o processo de desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Logicamente que a gente não iria conseguir chegar a um pleno desenvolvimento justamente por essa incursão neoliberal dentro da estrutura política brasileira, né? E justamente, né, dentro desse pacote, né, do Plano Real, né, vem então o processo de abertura comercial e financeira aqui no Brasil. Ou seja, então, o governo brasileiro acabou abrindo a economia, ou seja, facilitando, né, o processo de circulação de mercadorias, né, de outros países aqui no Brasil, tanto mercadorias quanto de capitais, né, e utilizava-se o discurso de que o aumento na concorrência, né, dos produtos internacionais com as empresas nacionais, isso geraria um processo de tentativa de ajuste tecnológico das empresas nacionais para tentar competir com os produtos internacionais que começaram então a entrar aqui no nosso país. Mas, infelizmente, boa parte das indústrias nacionais, principalmente de tecnologia, de bens duráveis, inclusive, acabaram, né, não conseguindo manter esse nível de concorrência com esses produtos externos, né, justamente porque junto com todo esse pacote, né, do Plano Real vem o processo de valorização da moeda nacional, ou seja, então chegou a parear, né, $1 a R$ 1, né? Então isso é altamente prejudicial para as indústrias nacionais. Então, a partir daquele momento a gente tem uma quebradeira, né, nas empresas industriais aqui no Brasil, né? E isso acabou facilitando com que o capital estrangeiro viesse para cá e comprasse essas indústrias ou realocasse essas indústrias para outros países. Ou seja, você vem aqui, compra toda a plataforma industrial e leva para outro país, né? Então, isso foi um dos momentos muito característicos, né, dos anos 90. Um outro dado importante, aproveitando toda aquela pressão instituída pelo Banco Mundial com as reformas estruturais da segunda geração, foi a intensificação dos processos de privatização aqui no Brasil. Então, choveu de empresas estatais que foram privatizadas, né? Inclusive, eu ainda era criança, mas eu me lembro muito bem do leilão da Vale do Rio Doce, né, que foi transmitido pela TV Globo, né? Então, eu lembro de ter assistido o leilão da Vale, né? E, né, de certa forma, o BNDES, né, que durante os anos 50 até o final da década de 70 foi um banco de desenvolvimento, né, que favoreceu o processo de investimento multissetorial aqui no Brasil. Durante os anos 90 ele muda a sua postura, porque ele começa então a trabalhar, né, nesses processos de privatizações, né? Então vejam que o BNDES então ele vai na contramão. Pode falar. Desculpa trabalhar, não sei se eu posso argumentar ou não. Pode falar. A Vale do Rio Doce. Aquilo foi lastimável, aquele leilão, né? Porque
até onde eu sei, reserva de ouro do planeta, né? E era uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa, uma mineradora, né? E ela, né, bilhões, né? Que, se não me engano, era o presidente, não sei se você chegou nessa parte ainda aí, ele deu por 3 bilhões uma coisa que valia 300. Sim. Lamentável, né? Exatamente isso, Natal. Foi exatamente isso que aconteceu. E o primeiro mandato do Fernando Henrique foi, pelo menos ao meu, pouco que eu conheço de política, foi excepcional, né? Colocou o Brasil num patamar acima, com a invenção do real, né, da moeda. Mas, por compensação, o segundo mandato deixou a desejar praticamente em tudo. Isso, foi, E é foi isso daí, exato. né? Porque eu acho que que ele fez, o que ele fez no primeiro mandato dele, ou se ele não tente a reeleição, ele teria deixado. Acho que cortou um pouco o que o Natal estava falando, mas é exatamente isso, né, que acabou ocorrendo, né? Tanto que essa parte, né, já no segundo mandato, né, do Fernando Henrique, né, depois de 1998, né, que atrelado, né, à crise asiática de 1997, acabou gerando então todo um processo, né, de ainda maior de fragilidade da economia nacional, né? Então, se a gente teve aquele ganho, né, na renda nacional do plano, a partir dos primeiros anos, né, do plano real, que o brasileiro ganhou um poder de compra, né, considerável, né, quando chega então a partir de 97 com a crise asiática, né, e que daí se aprofunda a estrutura neoliberal aqui no Brasil, né, e toda aquela conjuntura de crise que acaba então se aprofundando, e isso acabou forçando, né, por duas vezes o Fernando Henrique a realizar empréstimos junto ao FMI, né, ou seja, então aumentando a nossa dependência frente a, a essa instituição financeira, né? Então, num determinado momento, a gente então teve um aumento da desigualdade, um aprofundamento da desigualdade aqui no Brasil, né? Consequentemente, aí uma queda no rendimento da população brasileira, né? Então, isso acabou fragilizando, né, a estrutura política do PSDB, né, e que, de certa forma, foi fundamental no próprio processo, né, de eleição do Partido dos Trabalhadores na eleição de 2002. Né? Então, isso foi um dado, né, muito importante. Né? Então, o Fernando Henrique, né, no primeiro mandato, né, ele conseguiu ali manejar de uma forma muito relevante, né, a questão econômica aqui no Brasil, apesar, né, de eu considerar vários equívocos, né, também que vieram junto dentro desse pacote aí do Plano Real, né, inclusive a própria abertura comercial e financeira aqui no Brasil, que foi altamente prejudicial para as nossas indústrias, e também quando chega, né, no segundo mandato do Fernando Henrique, né, já com os frutos da crise asiática de 97, e isso então acaba aprofundando, né, toda aquela estrutura de crise aqui no Brasil e acabou resultando então naquela conjuntura que fez com que o PSDB perdesse as eleições de 2002, né? Então, aí a gente já chega, né, nos anos 2000, né, e toda a dimensão, né, que vocês já conhecem. Né? Mais alguma questão, pessoal?
então, acho que era isso. Eu vou colocar lá no grupo, então, a prova de geografia urbana, industrial, né? Então, vocês têm o prazo aí até segunda-feira que vem para estar fazendo essa avaliação, né? Então, eu vou estar disponível aí para vocês nesse período, né, que seria de aula, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre os seminários, né? Então, no caso, a gente vai registrar a data de hoje, né? Vai ficar registrado, né, como a avaliação. Então, vocês utilizam esse tempo, né, para estar resolvendo apenas essas 4 questõezinhas dessa prova. Beleza, então, pessoal? Então, nos vemos amanhã,